Sensacional. E hoje, dentro dos processos empresariais, a gente lida muito com uma certa dificuldade do pequeno empreendedor. Que o pequeno empreendedor, ele tem aquela... Eu não sei se é uma desvantagem, porque eu já fui pequeno empreendedor, mas eu já tinha uma cabeça, porque eu vinha de multinacional, então minha cabeça nunca foi igual do pequeno empreendedor. Mas a gente nota que o pequeno empreendedor, ele está contente em ganhar 10 mil. E às vezes para ele não tem essa mentalidade que, pô, se eu fiz, sei lá, um café que eu vendo 10, se eu fizesse outro eu ganharia mais 10. Por que eu não expando? Por que eu não crio uma rede de franquia? Eu vejo que o pequeno empreendedor hoje, que é pequenos e médios são 65% do que existe, né, que é o que mantém o nosso Brasil, uma grande maioria ainda tem uma certa dificuldade. Como que vocês conseguem acessar essas pessoas? Porque hoje você está num nível de ajudar. Não é só eu tenho uma consultoria, não. Eu tenho uma empresa que ela efetivamente ela gera resultado, mas você precisa chegar nesses que não enxergaram isso aí. Como que vocês hoje lidam com isso? Eu vejo que o pequeno ele precisa de ajuda, mas ele não sabe onde procurar. Então, por mais que ele fature 10, 20 mil reais, 15 mil, às vezes 5 mil reais, ele fala assim, eu não sei por onde começar. Então, eu nem sabia que alguém poderia me ajudar nisso. Eu não tinha possibilidade. Eu achei que era para fazer uma mentoria de 80 mil reais, 60 mil, que nunca vou conseguir. Sim. Então, eu nem vou buscar. Então, é a falta de informação. Então, assim, nós temos toda nosso trabalho de marketing mesmo, divulgações, palestras, treinamentos, webinars, né? O nosso próprio tráfego pago. Então, a gente gera, para ter uma ideia, em torno de 500 a 600 leads por semana. Olha, só do pequeno empreendedor. Caramba. E a gente já ajuda esse pessoal com dicas e informações totalmente gratuitos, independente se ele vai fechar com a gente ou não. Show. Porque a nossa ideia é abençoar realmente. A gente fala muito, né? Eu sou, né, nessa empresa, né, NWA for Small, eu sou sócia do André Menezes, então nós dois que nos unimos para poder cuidar do pequeno empreendedor. E a gente fala que Deus tem entregue tanto para a gente no individual, que seria o momento da gente entregar no coletivo. Então, esse pequeno empreendedor, quando ele percebe que ele tem essa possibilidade, então eu tenho a possibilidade de começar porque esse primeiro grupo de mentoria é uma mentoria de 3 meses apenas. Onde ele começa a ter os primeiros passos. Porque nem adianta ele entrar numa mentoria maior, porque ele não vai nem entender a forma que é aplicado ali. E ele vai ficar perdido. E por isso que ele não tem resultado. Sim. Porque existe a mesma coisa da escola, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, é a mesma coisa. Então não adianta você querer dar muito para alguém que está começando, porque ele precisa do básico. E aí esse básico bem feito gera frutos e aí ele continua dentro, né? A gente fala o LTV, Lifetime Value, que é o quê? Você ter produtos onde ele consegue passar mais tempo na tua marca. Ele sai de um e vai para outro produto, ele vai para o nível intermediário, avançado, como uma escola. Como uma escola mesmo. Sensacional. Né? Que aquilo que eu Sensacional. falo na mentoria. Eu tenho algumas mentorias, o Pedro já foi quase todas, né? O cara, ele tá aqui. Ele não tem dinheiro, ele não tem casa, ele não tem carro. Aí você tem o bilionário aqui que tá vendendo uma mentoria. Esse cara ouviu isso aqui na internet e fala, pô, isso aqui que vai mudar a minha vida. Não vai. Porque esse cara aqui, ele precisa achar alguém que conseguiu pelo menos comprar o carro. Que tem um apartamento de 200 mil, que seja. Ele precisa estar próximo de alguém, porque eu falo assim, que o deserto que cada um atravessa muda a mente. Então, para esse cara que é multimilionário, ele já não tem mais ideia do que é ser esse pequenininho há muito tempo. Ele vai falar de equity, ele vai falar ele vai falar de coisa outra, e o cara né? não vai alcançar isso agora. Então, você falou algo que é muito real. Eu conheço o André Menezes, tá? Ele foi morar na casa até de um amigo meu lá no Tamboré 2. Não sei se ele tá lá ainda. Não, mudou. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, essa informação é muito importante mesmo. A mensagem chegar nele, ó, calma aí, você é pequeno, eu vou te ajudar você sendo pequeno. Eu não vou te vender um pastel de feira cheio de assunto que não vai servir. Porque a gente fica vendo, né? Eu vejo o Thiago Negro lá e até tudo bem que eles põem uma régua, quem fatura 10 milhões. Porra, legal.
Porque ele já não é para qualquer um. Porque eles vão falar de equity, break-even. Não, então. No caso também, o que são essas coisas? Tem coisas que... Por isso que outros vão procurar o primo pobre. Porque É. vai falar a linguagem. Exato. É isso aí. Eu quero comprar meu primeiro carrinho. É isso aí. Né? Não É tô isso aí. pensando na Ferrari. Do primeiro carrinho, eu tenho vontade de ter a Ferrari. Só que, caramba, eu tenho uma esteira longa ainda, né? Que com pessoas estratégicas, essa esteira que poderia demorar 10 anos, demora 5. São degraus, né? Não adianta pular. Entendeu? Não tem como, E aí né? você vai pegando e aprendendo. Tem tanta coisa que você precisa moldar na vida pra você alcançar, que nem essa própria mentalidade. A gente acha que é falar, não, mas o cara acha que vai trabalhar menos. Eu falo assim, mas por que quase todo o programa a gente comenta isso? Porque não vai. Não, muito pelo contrário. Porque não vai. E Muito teve pelo assim, contrário. muitos mentorados que chegaram em mim foram porque, quando eu conto a minha história, a pessoa fala assim, calma lá. Porque é a impressão que eu nasci dentro de Alphaville, né? Que eu tô aqui há muito tempo, que era advogado, aquela coisa toda. Eu vim de Carapicuíba. Eu sou um cara que mora em Carapicuíba quando aquilo ali era horrível. Hoje eu falo que lá é um paraíso. E assim, dentro do contexto da história, para chegar onde eu cheguei, eu tive que passar um campo de batalha. Só que assim, tudo real. Né? Para eu chegar onde eu cheguei, eu passei por campo de batalhas e tá tudo... Eu falo assim, gente, dá um Google aí, coloca meu nome lá que vocês vão ver. Então assim, é muito real. Então a pessoa fala assim, cara, se você conseguiu, eu também consigo. Não é possível. Mas... Porque tem um fundo assim, porque assim, existe o tempo das coisas. Dentro do livro Mind em Hábitos, que é os 4 passos para hábitos de sucesso, eu falo assim, gente, existe o tempo para as coisas. Então a pessoa às vezes olha pra gente, eu não tenho 30 anos, né? Então assim, o que eu já fiz na minha jornada é coisa pra caramba. Então eu sei realmente, onde os pontos que não vão dar certo. Tem coisa que não é loucura, não vai dar certo. Você falou 2 coisas que eu acho que você estava falando, a gente acabou te interrompendo, que eu até ia voltar nesse assunto, que é a pessoa que ela faz por uma consistência a insistência e o insistência teimoso, e o teimoso. Cara, se você não entender isso daí, e pra mim isso é uma chave poderosa, porque tem gente que ela é teimosa. Cara, esse negócio não vai dar certo, irmão. Acorda, já foi, já passou. Mas a pessoa, ela tá achando que não, é porque é determinação. E para você mudar isso é muito difícil, né? Existe uma diferença, né? Porque primeiro que as pessoas, elas têm muito o plano da empresa delas na mente. O plano na mente não vai dar certo, precisa ir para o papel, já começa por aí. Existe uma meta, um objetivo que você tem, só que existe um plano de ação. O que você vai fazer para alcançar isso? Qual é o passo a passo? Só a ideia, né? Acho que o problema do pequeno empreendedor é isso, ou até do médio. Ele acorda com uma ideia e ele quer fazer essa ideia naquele mesmo dia, naquele mesmo segundo, sem estudar nada, sem pesquisar, sem mapear, sem entender. Então, assim, é claro que você precisa pensar positivo. Eu sou uma pessoa muito determinada. Muito, muito, muito. Eu falo que é uma diferença muito grande no pensamento positivo e na fé. A fé faz parte dos valores da minha empresa. O pensamento positivo é aquele que você acredita que vai dar certo. A fé é aquilo que você já tem a certeza que deu certo. Acabou. Mas não é uma fé sem base. É uma fé com 2 coisas. É uma fé onde eu tenho desenhado com detalhes o que vai ser feito, como vai ser feito e para qual o lado que nós vamos. E aí é uma coisa muito Débora, né? Muito Débora que comigo eu falo assim, eu posso ter 24 anos de experiência, mas eu tenho um Deus que sabe do dia de amanhã. Então é o momento que eu ajoelho, coloco os meus planos ali e falo, Deus, faz a tua vontade. E se não for, já fecha agora essa porta. E é impressionante agora, como fecha, né? Eu não gosto de perder tempo. Eu sou uma pessoa que eu detesto perder tempo. Sim. Então eu vou bater na porta até ela estourar mesmo, né? Que até fala da colérica, né? Se a porta não abrir pra mim, eu arrebento ela. É bem isso mesmo. Mas a partir do momento que eu tenho uma promessa, e eu falo muito isso, falo assim, quem tem uma promessa não tem pra ninguém, que é o quê? Busca na fonte. Né? E a fonte é aquele que sabe do dia de amanhã. Então, assim, daí para mim é uma certeza muito grande. Mas tem muitas vezes que você tá vendo que aquele sócio não tá dando certo, que vocês têm pensamentos totalmente diferentes e você tá lá, tá continuando, que você só está perdendo dinheiro. Você tem que ter um limite. Você tem que saber para onde você vai. E principalmente se você, não, eu tô insistindo e tô fazendo a mesma coisa. Aí lascou. Aí lascou. Aí não dá, né, amigo? Aí não dá, Deixa eu te contar um negócio. Não tem o que fazer. Fazer a mesma coisa
vezes buscar resultado diferente. Exato. Nós aqui, nós temos, né, agências de marketing, nós temos consultoria e mesmo assim nós estamos estudando, mesmo assim nós temos mentores, porque alguém está acima da gente. Exato. Nós estamos aprendendo Sim. cada vez mais. Então, assim, não faz sentido. Um mentor, muitas vezes você tem o egoísmo mesmo, de tipo, eu sei de tudo, né? E não, você não sabe de tudo. Sim. Você não sabe, e às vezes é uma palavra que vai mudar, Tá. vai virar a chave.